Então, não me trate como uma criança. De vez em quando eu ouço essa fala dos alunos, de que os professores tratam ele como criança, né? Eu sei que não parece justo, mas essa coisa toda tem uma certa razão de ser. Afinal, se você parar para pensar e olhando de uma certa forma, há um certo fundo de verdade nessa fala. Se não vejamos, um professor normal, em início de carreira, depois de fazer um mestrado, doutorado e finalmente ter passado no concurso, já tem lá uns 30 anos, tipo uns 40 anos. Sim, tudo isso. Por outro lado, vocês alunos têm algo em torno de uns 18. Tá ok. Vou arredondar para uns 20, tá? Para facilitar o cálculo, tudo bem? Ou seja, se você olhar para a relação em termos de anos de experiência, anos de vida, novamente vamos assumir que um é igual ao outro, né, para facilitar o nosso cálculo, a relação fica em torno de 50%. Ou seja, meio a meio. Será que deu para entender? Vamos ver se eu consigo explicar de uma outra forma. Então, assim, de fato, para cada ano de vida de vocês, alunos, um professor em início de carreira, tá? Início de carreira, já teve 2 anos de vida, ou, como você quiser, experiência. Aquilo? Agora vamos olhar isso de um outro ponto de vista de vocês. Mantendo a proporcionalidade, seria algo como vocês olharem para uma pessoa em torno de 50%, ou seja, metade da idade de vocês. Ou seja, você estar olhando para um aluno ou uma aluna que tem alguma coisa em torno de 10 anos. Isso mesmo. Claramente uma criança de 10 anos. E aí, você já pensou sobre isso? Como é para você falar com uma pessoa de 10 primaveras de vida? Não dá para tratar aí muito com uma pessoa da sua própria idade, certo? Então, é assim. Como então que a gente pode falar mal de um professor que sente a mesma coisa que você? Claramente você já passou por esse tipo de coisa aí, né? Você tem que falar com uma pessoa mais jovem. E aí, você usou a mesma linguagem que você usa com seus colegas da mesma idade? Tipo assim, ela, nos seus 10 anos, conseguiu entender tudo que vocês falaram? Não teve gap geracional? Foi fácil para vocês não usarem uma voz de criancinha e tratar ela de uma certa forma, pode dizer, condescendente? Então, imagina como é para nós, professores. Tipo, claramente, né? Para nós é uma criança, né? 10 anos. Assim como para vocês que ainda são, para nós, 50% da nossa idade. Vocês ainda têm muito a crescer, a vivenciar, a entender. Então, pela mesma razão que fica difícil para vocês falarem de igual para igual com uma criança de 10 anos, acho que vocês conseguem ver como é difícil para nós, professores, transpor essa distância geracional quando falamos com vocês da graduação. Mas esquenta que a coisa fica um pouco mais complicada. Ou pelo menos a distância começa a ficar um pouco maior. Conforme o nosso corpo docente vai ficando mais experiente, né, e avança na sua carreira, tipo assim, depois de uns 10 anos de estrada, os alunos, né, e alunas continuam entrando jovens. Né? E a relação, que era de 40 para 20, passa a ser de 50 para 20, ou seja, 40%. Então é como se vocês, alunos e alunas, falassem com uma criança de 8 anos. E não para aí. Com 20 anos de docência, seria como falar com uma criança de 7 anos. E quando o professor estivesse se aposentando lá com 75 anos, seria como se vocês estivessem falando com jovens que recém completaram 5 anos de idade. Então, sei que não justifica, mas meio que dá para entender como que para nós, professores, vocês parecem mesmo muito, muito jovens. E que de vez em quando fica difícil para nós não olhar para vocês de uma outra forma, né? Em verdade, para nós, que vamos avançando na carreira, a fala que a gente costuma ouvir entre nossos colegas, né? Nossa, eles estão entrando cada vez mais jovem na faculdade, não é? O que não é uma verdade, mas também é uma verdade, só que em termos relativos. Embora vocês entram com a mesma idade absoluta, para nós vocês estão entrando cada vez mais
jovens. Faz sentido? Então, eu peço que nos trate com carinho, a mim e aos meus colegas. Quando tivermos esse olhar de esses aí ainda têm muito para crescer. Pois é isso mesmo. Para nós, os mais antigos, vocês estão ficando cada vez mais jovens em relação à nossa idade. Por isso, se puder, por favor, tenham dó de nós, os velhinhos. Pois vocês, alunos, vão se renovando a cada ano. E nós, que aqui ficamos, estamos ficando cada vez mais, digamos, experientes. Obrigadão.